Fala galera, como é que vocês estão? Quanto tempo que a gente não conversa, né? Já tem bastante tempo que eu não posto nenhum vídeo no canal e eu fico mó tempão sem postar e quando posto é uma coisa mó sem sentido, falando sobre voto de projeto, de Olimpíada Brasileira de Tecnologia. Enfim, é uma loucura, nossa vida é agitada mesmo, mas nesse período que eu fiquei sem postar tiveram muitos projetos legais que eu fiz e agora eu tô com um novo planejamento pro canal, pretendo postar mais vídeos mais frequentemente. Agora também usando o sistema de automação para edição, vai ficar uma coisa bem massa. Vou ter várias ideias que vocês vão poder acompanhar aqui pelo canal, vai ser muito top. E no vídeo de hoje, a gente vai acompanhar um dos projetos que eu fiz nesse meio tempo, um projeto com Arduino. Tudo começou com uma coisa simples, era para ser apenas um trabalho de escola envolvendo uma matéria de física, onde a gente ia falar sobre a garrafa térmica, né? Condução térmica, de calor, essas coisas. Só que aí eu quis dar uma incrementada usando o Arduino. E vocês vão acompanhar agora como é que ficou o resultado. Foi insano, galera. Vocês também vão acompanhar como é que eu tive as ideias, como é que eu desenvolvi. Vai ser top. Então roda a vinheta que tem muita coisa por vir. Fala de novo, galera. Como é que vocês estão agora depois da vinheta? Finalmente vou apresentar o projeto para vocês. Estamos aqui meio improvisados hoje com a filmagem, porque basicamente o tripé arrebentou, bateu as botas. E eu tô tendo que improvisar aqui com a mão mesmo, mas tá suave. E aí eu vou mostrar pra vocês como é que foi o projeto. Vocês podem ver que o Arduino, né, tem um montão de cabo, porque tem um montão, tem uns três plugins aqui, vou chamar de plugins, né, mas enfim, tem três coisas ligadas aqui no Arduino. Basicamente, galera, o Arduino é responsável por medir a temperatura da água dentro da garrafa térmica, usando esse sensor aqui que vocês já viram um vídeo no meu canal usando esse sensor. É o DHT11. Um vídeo que já tem bastante tempo, tava de aparelho ainda, falando aquele inglês arranhado, mas ele é responsável por medir temperatura e umidade. Nesse caso, ele vai medir só a temperatura da água mesmo, né? E aí eu protegi ele dentro de um plásticozinho na hora de fazer o teste. Vocês vão ver no vídeo depois que eu vou mostrar pra vocês. E aí depois, galera, ele vai mostrar a temperatura bem aqui, ó, nesse displayzinho aqui, ó, de LED que eu tenho. Muito top display. E aí, não satisfeito, eu pensei, poxa, a gente pode ver aqui ó, a temperatura, mostrar no display. Mas e se eu conseguisse mandar a temperatura pro celular do professor? Aí eu fiquei pensando, né? Pô, seria top de line, né? Já pensou como é que o professor ia reagir? Aí eu pensei, poxa, mas a garrafa térmica a gente precisa ver a variação da temperatura, não só a temperatura naquele momento. Então eu pensei, na verdade, o Arduino enviar os dados, né? Ou enviar já o gráfico pro celular do professor. Aí eu falei assim, caramba, ia ser insano. Como é que eu fazer isso? Não sei. Mas aí depois eu fui estudando e vou mostrar pra vocês como é que eu fiz isso. E deu certo, ficou muito massa. Eu vou começar aqui ligando o sistema na tomada, né? Vocês podem ficar atentos aqui que eu estou usando esse adaptador aqui mesmo de carregador. Eu pesquisei, pode ligar o Arduino assim na tomada desse jeito. Não desse jeito que eu estou ligando aqui, né? Porque ele tá meio pendendo aqui, mas tudo bem. Acontece. Vocês podem ver que ele já está fazendo a leitura aqui, ó. Já está aparecendo. Hora 1 significa leitura 1. Temperatura está fazendo 24,5 graus aqui, né? E aí, beleza. Eu estou aqui com o celular da minha irmã para mostrar para vocês o que vai acontecer agora. Basicamente, ele vai enviar os dados para esse aplicativo que eu desenvolvi usando o MIT App Inventor, que é uma plataforma do MIT, e é uma plataforma muito boa. Claro que tem seus erros, mas com o tempo você aprende a mexer. Vou conectar no Bluetooth que eu tenho aqui, que é o HC05, que é essa pecinha bem aqui verde que está no meio, vocês podem acompanhar aqui, ó. Cadê aqui, ó? Essa pecinha aqui é o Bluetooth. E aí, beleza, né? Ele vai mostrar a temperatura. Ah, galera, eu acabei de descobrir em plena gravação que eu baixei o arquivo errado, desatualizado. Vocês podem ver aqui que está fazendo 124 graus Celsius. Obviamente o aplicativo que eu baixei aqui é o arquivo errado, desatualizado. Acontece, gente, é gravação, enfim. Mas eu vou mostrar para vocês o arquivo certo. Mas isso já puxa um gancho maravilhoso. Foi um erro que caiu na hora certa. Um gancho para falar como é que eu fiz para poder fazer esse gráfico. Basicamente, o Arduino vai enviar os dados. Vai enviar os dados via Bluetooth. O que ele vai enviar, Kalel? Ele vai enviar o valor da temperatura e o valor da medição, ou seja, medição de número 1, medição de número 2 e assim por diante. Ele vai fazer uma medição a cada 2 segundos, se eu não me engano, e vai enviar para o celular. Como é, galera? Aqui, ó. Opa, já teve uma mudança aqui, ó. Inclusive tem uma queda abrupta, né? Que na verdade não aconteceu. Já teve uma pequena oscilação, mas eu vou explicar para vocês o porquê. Basicamente, o Arduino ele vai enviar o valor da temperatura e o valor. Deixa eu virar a câmera aqui, né, para vocês poderem me ver. E o valor. Deixa eu virar a câmera aqui, né, para vocês poderem me ver. O Arduino vai enviar o valor da temperatura e o valor da medição
separados. Por quê, galera? Como é que eu vou fazer pro código, pro aplicativo entender que no eixo Y, aqui no caso eu coloquei o eixo Y, né? No eixo Y é o valor da temperatura e no eixo X é o valor da medição. Como é que ele vai diferenciar os dois números? Para diferenciar esses números, eu pensei em colocar uma tabela. O Arduino ia mandar um arquivo, assim, um arquivo não, né? Ia mandar uma mensagem escrito temperatura, 2 pontos, o valor. E medição, 2 pontos, o valor. A questão é que desse jeito a gente sabe que fica como string. Em programação a gente sabe que tem o valor de string e o valor de número. O valor de string é usado para toda vez que você quiser se referir a uma letra ou uma palavra. Toda vez que você quiser escrever qualquer coisa, um código, um palavrão, qualquer coisa, você usa string. E você coloca entre aspas, né, aquele valor. O grande problema é que se você coloca um número dentro da string, aquele valor aquele número passa a ter valor de número. Passa a ter valor de letra, perdão, galera. Passa a ter valor de palavra. Então ele não pode ser interpretado como um número e, por consequência, não pode ser usado para fazer operações matemáticas ou para ser colocado em algum tipo de gráfico. Então eu tive que usar outro sistema de codificação. O que eu pensei? Bom, o Arduino vai medir a temperatura e aí, a partir do momento que ele medir a temperatura, ele vai somar mais 100 no valor da temperatura e vai enviar o valor para o celular. Depois ele vai colocar a medição, né? Medição de número 1. E vai somar mais 200 nesse valor e vai enviar para o celular. O que o celular vai fazer? Vai pegar o valor recebido, vai subtrair 100. Se der maior que zero, então não é temperatura. Por quê, galera? Se eu somei 100, a temperatura não vai dar. A temperatura aqui está medindo numa faixa de valor que vai de 0 a no máximo 30 graus, né? Da água. Então, 30 mais 100 dá 130. Se eu subtrair 100 de novo, fica 30, que é um valor positivo. Então, o celular vai fazer essa subtração, menos 100. Se deu positivo, é o valor da temperatura. Agora, galera, depois pegar o valor e vai subtrair. Porque se eu tenho 130 menos 200, vai dar um valor negativo, obviamente. Vai dar aí menos 70, né? Se não me falha as contas. E dando menos 70, não faz sentido ser temperatura nesse caso. A gente diz, eu coloquei no programa que não é temperatura. Se não é temperatura, então só pode ser medição. Então ele vai pegar 130. Se ele subtraiu 200, deu negativo, então aqui lá vale como temperatura. Depois ele vai pegar 130 menos 100 igual a 30 e vai colocar no gráfico 30 graus. E aí foi uma sacada muito massa que eu pensei na hora para poder solucionar o problema. E aqui o que acontece? Por que o arquivo está desatualizado? Esse arquivo aqui que eu coloquei foi um dos primeiros aqui que deu um pequeno erro, que ele não estava subtraindo 100 na hora de colocar no gráfico. Então o valor que depois que ele codificava e entendia que era a temperatura, ele não subtraiu 100 antes de colocar no gráfico. E aí fica com 124,5 graus, sendo que na verdade é só 24,5. Então já eu mostro para vocês o arquivo certo. E também já vou mostrar aí períodos aí durante o que estava acontecendo, quero dizer assim, né? E também já vou mostrar para vocês como é que foi o processo da medição da variação de temperatura ao longo das horas da nossa garrafa térmica. Fica ligado. Voltei, galera. E aí, agora dá pra ver. O gráfico tá até mais bonitinho, tá azulzinho. Aqui tem até o segundo gráfico que eu ia tentar fazer com a variação da temperatura a cada 10 minutos. Mas na época eu achei melhor deixar quieto, porque ia envolver outros tipos de erro, outros tipos de coisa que eu tinha que mexer. E aí acabou que achei melhor deixar desse jeito mesmo. Mas vocês podem ver que tem aqui o gráfico já sendo montado, com a variação de temperatura. Olha que massa, galera. E aí, para vocês verem ao vivo ele variando, eu vou soprar ali o sensor. Acompanhem só. Vou soprar aqui. E aí, deixa eu posicionar. Aqui não dá para fazer muita coisa variar não, ó. Olha que massa. E aqui ó, eu consigo ampliar. Olha que top. Consigo ampliar e acompanhar a variação de pertinho. Olha que massa. Olha a temperatura caindo de novo, galera. Que coisa mais linda. Olha que top. Se a gente fizer assim, vai ficar parecendo até uma parábolazinha, ó. Uma parábola, tipo assim, enfim, né? Agora não mais. Mas enfim, muito top. Vocês vão acompanhar agora, no resto do vídeo, coisas como eu falei, né? Do processo. Valeu, galera! Como eu prometi, galera, no resto do vídeo, agora falando um pouco mais sobre o processo de desenvolvimento de todo esse sistema elétrico e de código que vocês estão vendo no vídeo. Então, basicamente, começando por tudo, né? Quando você está mexendo com um sensor, é bem complexo você corrigir leituras erradas e oscilações, e às vezes um cabo que fica mal ligado ali que pode gerar uma interpretação errada dos dados, ou também outra coisa que pode acontecer é quando você tem uma fonte de alimentação que não é estável, ou um código que fica rodando com um looping específico, que faz com que as leituras nem sempre sejam
da melhor forma possível. E um erro que infelizmente eu acabei enfrentando foi um erro de leseira mesmo, que eu fiz uma programação que não foi tão inteligente. Que é o seguinte, eu programei o código para fazer 20 mil leituras. E aí fazer o gráfico com essas 20 mil leituras, fazer a média, com essas coisas. Média não, a média vai vir no upgrade, na verdade. E aí, com essas 20 mil leituras, ficava tudo salvo. Ok, tranquilo, felicidade. Só que o problema é o seguinte, eu deixei fazendo a noite toda, ele fez as 20 mil leituras, parou, pausou, tranquilo, felicidade. Só que quando eu fui apresentar para o professor, eu não resetei o código, eu só tirei da tomada e coloquei de novo, na fé de que ia reiniciar. Mas por algum motivo, de algum tipo de statement, né, do meu código, alguma verificação, ele acabou não recomeçando. E aí ele já aparecia, a primeira coisa que aparecia no display era 20 mil leituras realizadas, a temperatura média foi tanto, por exemplo, né, que foi a base, né, que a temperatura média, efetivamente falando, não foi feita. O que ele colocava no lugar de temperatura média foi a temperatura, a última temperatura medida, né. E aí, isso foi um erro que eu enfrentei bastante, eu tive que tentar buscar soluções. A minha primeira solução que eu tentei aplicar foi o seguinte: tentar fazer todo um malabarismo naquele código para poder conseguir reiniciar ele de uma forma específica quando eu tirasse, ligasse a tomada, seja usando um botãozinho de push down ou qualquer outra coisa. Mas não funcionou exatamente como eu esperava. E aí eu percebi que a melhor forma mesmo de resolver isso era botar as leituras para zilhões ou simplesmente pegar, ligar o Arduino no computador, resetar tudo, que aí eu ia desligar, ele ia parar de ter uma fonte de alimentação de energia e ia parar de rodar o código. Na hora que eu ligar de novo, ele ia continuar. Então não ia ter esse problema de novo. Então eu basicamente resetei o código, né? Reiniciei ele para ele começar o processo de novo e deixei ele desligado. E quando foi no dia seguinte, eu levei lá pro professor para poder mostrar e aí deu certo. Então é isso, galera. O processo mesmo de você desenvolver, de você mexer com o circuito elétrico, fazer a programação, é algo que envolve muita paciência. Porque você monta o circuito elétrico, às vezes quando você está iniciando, você acaba tendo dificuldade ali com as ligações do GND, do VCC, do cabo do pino digital e pá. E aí depois você vai pro código, tem a segunda parte, você precisa acertar 100%. Se você acertar o código, mas errar as ligações, não vai funcionar, vai acabar queimando. Se você acertar as ligações, mas errar no código, não vai adiantar de nada. Então é algo que você tem que treinar bastante, ter muita paciência. E vem aí um outro projeto, viu, galera? Inclusive que eu também usei Arduino. No meu tempo que eu tava editando esse vídeo, gravando e programando pra lançar no canal, eu já tava fazendo outro projeto que usou Arduino. É um projeto muito top, de um foguete de 2 estágios, ou seja, estilo NASA mesmo. Tentando fazer um foguete de garrafa PET para o RoboFog, só que de 2 estágios, com a inovação do Arduino. Então ficou um projeto muito massa, eu vou mostrar para vocês um processo que a gente passou, porque era ideia nova e era vontade, bora fazer aquilo, só que na verdade era muito complexo, eu tava mexendo com um sensor que era mais complexo ainda, e aí nessas horas, você quer fazer tudo, mas nem sempre dá tempo. Então, vou mostrar pra vocês agora as próximas metas também, enfim, tudo no próximo vídeo vai ser muito top. Então fica no canal, se você não é inscrito, se inscreve, curte, compartilha e fica atento pros próximos vídeos, beleza? Valeu!